Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre alguma coisa sobre inteligência financeira. Então, o que é interessante a gente sempre imaginar, né? Quando a gente fala de inteligência financeira. No fundo, a gente não foi, digamos que, educado financeiramente. Então, a gente tem sempre aquelas crendices, né? Falando sobre o dinheiro, né? Como a gente não foi educado financeiramente, a gente tem aquela vontade, aquele desejo insano de querer gastar o dinheiro. Toda vez quando o nosso rico dinheirinho tão suado cai na nossa conta, a gente tem aquela necessidade de querer gastar. Claro, né, gente? Quando a gente fala de gastar, gastar de forma indiscriminada, né? Tirando, né, quando a gente vai gastar o dinheiro, a gente tem os nossos gastos, que são os gastos fixos, né? É tudo aquilo que você tem a necessidade de pagar. Sem esses gastos, né, é crucial, a gente não sobrevive. Né? Então, aluguel, né, o condomínio, energia, a água, IPTU, IPVA, se você tem carro, né? Muitas das vezes o custo de você viver, né? Alimentação, né? E tudo mais. Né? Então, tem os nossos gastos esporádicos, que muitas das vezes é aí que a gente peca, muitas das vezes a gente gasta de forma desordenada. Infelizmente, a gente trabalha no meio que a gente recebe X valor no final do mês, né? E quando chega mais ou menos na metade do mês, esse dinheiro ele já foi embora. Né? E muitas das vezes a gente não sabe onde está indo, né? É o chamado ralo que o dinheiro está indo embora. Então, muitas das vezes, né, claro, né, eu não estou generalizando situações. Tem pessoas que ganham um salário mínimo e tem que, infelizmente, sobreviver com esse salário mínimo. Já tem pessoas que ganham, né, muito acima, né, de 2, 3, 5, 10 salários mínimos e gasta relativamente tudo que tem. Então, geralmente as pessoas elas são muitas vezes indisciplinadas com dinheiro. Porque quando a gente fala em relação de organização financeira, né, a gente tem que ponderar, né? Então a gente tem que ter os nossos gastos fixos, né? A gente faz um pré-diagnóstico, né, do que você tem gastos esporádicos, né, os gastos ocultos, né, que a gente costuma falar, que relativamente é aí que o dinheiro está indo embora, né, numa proporção muito maior, né, do que seria interessante você pegar esse dinheiro e investir esse dinheiro. Porque muitas das vezes quando a gente fala um pouquinho sobre investimento, né, é você ter uma reserva de emergência, que é nos casos de emergências, né, que você precisa ter um dinheiro ali para você não cair num especial do cartão, você não pegar um crédito consignado, né, você não pegar um dinheiro de uma financeira. Então, tem toda essa situação. Então, relativamente, a gente tem que ter muito cuidado em relação de lidar até então quanto o dinheiro, porque muitas das vezes a gente não sabe o que pode acontecer lá na frente. E a gente acaba saindo um pouquinho, né, daquele processo do ciclo, né, da corrida dos ratos. A gente simplesmente trabalha o mês inteiro, recebe o salário, você gasta de forma desordenada o seu salário, todo o seu salário, sem nenhuma forma de precipitar, né, o que pode acontecer lá na frente. Então, muitas das vezes a gente tem que ficar sempre atento a essa condição, tá? Vou postando alguns vídeos aqui falando um pouquinho sobre o que eu fiz para ter essa virada, né, de chave na minha cabeça, na minha mente. Né? Então, antigamente, né, eu tinha prazer em gastar dinheiro. Hoje eu tenho prazer, né, em fazer o dinheiro render, fazer o dinheiro trabalhar para mim. Né? Então eu coloco o dinheiro lá em investimentos e esse investimento hoje, na altura do campeonato, ele já está me dando um retorno relativamente considerável. Né? No decorrer do tempo eu vou, né, mostrar um pouquinho também a minha carteira pública. Né? Então, eu levei mais ou menos 2 anos e meio, quase 3 anos aí para chegar no patamar de 100k, né, investidos. Então esse valor ele está relativamente até bem maior agora, hoje em dia, né, depois
mais um ano e meio, quase um ano e meio, né, investindo. Então já tem assim um valor considerável que eu me sinto assim mais, digamos que aliviado, mais confortável, né? Então isso foi tudo o quê? Uma mudança de chave, né? Fazer aquela limitação de gastar o dinheiro na proporção correta, somente o que é mais essencial. Eu não deixei de fazer as coisas que eu sempre tenho vontade de fazer, né? Só porém eu ponderei muito mais. Descartei, né? Quer dizer, não descartei, eu doei o que eu tinha que doar, vendi o que eu tinha, a proporção de vender alguma coisa que eu tinha aqui em casa que estava parado, que não fazia sentido nenhum, que é dinheiro parado, tudo que você tem que fazer fazer uma renda extra com esses objetos que você tiver dentro da sua casa. Comecei a fazer, né, venda de algumas coisas aqui dentro da minha casa que estava parado, que não fazia sentido nenhum, que eu não estava utilizando, né, e também comecei a fazer, né, já tem mais de 2 anos que eu faço uma renda extra, né, então eu tenho o meu salário fixo normal, faço uma renda extra, né, faço outro tipo de trabalho, né, que eu receba alguma remuneração, uma aula extra que eu dou, né? Então basicamente eu fiz, né, com que esse dinheiro entrasse, muito mais dinheiro, né? E na medida que entrava muito dinheiro, esse dinheiro eu fui deixando ele separado justamente para só fazendo investimentos, né? Então acabei começando a fazer renda extra, fazendo entrega de delivery aqui no meu bairro. Então basicamente uma renda que veio muito bem a calhar. Coloquei todas as minhas dívidas em dia, que tem diversas dívidas que eu tinha, dívidas no cartão de crédito, dívidas de casa própria, né, de financiamento bancário. Então tudo isso eu consegui fazer no decorrer do tempo, né, ao longo desses quase 3 anos. Eu consegui aí basicamente montar uma reserva interessante que eu fico um pouco mais, digamos que tranquilo, aliviado, né? Então vou passando aí várias dicas no decorrer de alguns vídeos, tá bom? Um beijão a todos e até o próximo vídeo.